É. Olá. Que o dia e a semana de quem nos ouve sejam repletos de bênçãos divinas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É um prazer enorme estar aqui de novo para mais essa análise. O tema de hoje, gira em torno de um dos textos mais, eu diria, enigmáticos e incompreendidos de toda a história humana, o livro do Apocalipse. Com certeza, um texto que gera debate até hoje, né? Exato. E a nossa missão nesta análise de hoje não é tentar ler uma bola de cristal para prever os detalhes do fim do mundo. Não é nada disso. Não, de forma alguma. Em vez disso, o objetivo é entrar nos bastidores literários mesmo, investigar a história, a mecânica e o contexto de uma obra que é monumental. E para guiar a gente por esse labirinto, nós estamos trabalhando com duas referências centrais maravilhosas, que são o comentário bíblico de John F. Walvoord e a Introdução ao Apocalipse da Bíblia de Estudo NAA. Isso. Então, ok, vamos desvendar isso. E esse é um excelente ponto de partida, porque o que os textos que a gente está analisando apontam, logo nas primeiras páginas, é que o Apocalipse não é apenas, um manual sobre eventos futuros. Ele funciona como um diagnóstico extremamente perspicaz de uma era. Um raio-x daquele momento histórico, né? Exatamente. Estamos lidando com um documento escrito em uma linguagem em código, carregado de imagens assustadoras e majestosas, que tem fascinado a humanidade há 2 milênios. A riqueza de tudo isso está em como o texto utiliza símbolos intrincados para transmitir uma mensagem sobre o poder imperial. Sobre a resistência também. Sim, a resistência e a manutenção da esperança em um período histórico que foi, francamente, terrível. E para decodificar essa mensagem toda, o primeiro passo exige um verdadeiro trabalho de detetive literário, digamos assim. O ponto de partida natural é aquele mistério da autoria. O famoso debate sobre quem pegou na pena para escrever. Isso. A tradição cristã sempre sustentou que a obra foi redigida pelo apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, mas a introdução da nossa Bíblia de Estudo revela que essa autoria enfrentou uma forte oposição no passado. Muito forte. Principalmente lá no 3º século. Pois é. Um líder influente chamado Dionísio de Alexandria levantou suspeitas sérias sobre o texto. O argumento dele era estrutural. Ele dizia que a gramática grega do Apocalipse era rústica, cheia de falhas, e simplesmente não batia com a fluência elegante que a gente vê no Evangelho de João. Esse questionamento de Dionísio gerou um debate que durou séculos. Mas a pesquisa histórica mais recente trouxe respostas fascinantes para essa aparente discrepância linguística. Respostas que vieram das areias do Egito, não é? Exato. Descobertas arqueológicas de milhares de papiros provaram que o grego usado no Apocalipse era o koiné. Essa era a linguagem comum, a gíria das ruas falada pelas pessoas comuns em todo o Império Romano. Não era um dialeto acadêmico, erudito e polido que os estudiosos esperavam. Não mesmo. Aquele era o idioma da comunicação rápida, visceral, do dia a dia. Mas espera aí, então a crítica de Dionísio não era apenas um preciosismo de gramática? Lendo o material de Apolha, parece que havia uma motivação bem maior para tentar descredibilizar o autor. Ah, sem dúvida. Havia um motivo teológico enorme por trás disso. A escola teológica de Alexandria, de onde Dionísio vinha, era profundamente influenciada pela filosofia grega. E a filosofia grega valorizava o espiritual e desprezava completamente o mundo material. Aquela separação estrita entre o corpo ruim e a alma boa. Isso. Consequentemente, eles eram radicalmente contra a ideia de um reino milenar, literal e físico na Terra. Algo que o capítulo 20 do Apocalipse descreve com muitos detalhes. Então, atacar a gramática e questionar a autoria apostólica era, no fundo, uma estratégia política dentro da igreja primitiva. Perfeito. Porque se o texto não fosse de um apóstolo, a autoridade do livro caía por terra. E a doutrina de um milênio terrestre que Alexandria tanto rejeitava perderia totalmente a sua força. Tática de descredibilizar o mensageiro para silenciar a mensagem não é nenhuma novidade na história. É impressionante ver isso acontecendo tão cedo. Pois é. Mas a evidência histórica apontada pelos comentários a favor de João permaneceu robusta, apoiada por figuras antiquíssimas, como Irineu.
E agora, resolvendo essa questão do autor, a gente cai em um segundo grande mistério apontado pelas fontes, que é a datação. O debate se divide basicamente entre duas épocas. O ano 65 e o ano 95. Exato. Uma teoria defende que o livro surgiu por volta do ano 65 depois de Cristo, sob a tirania do imperador Nero. E a outra teoria joga a data mais para frente, para o ano 95, já no final do reinado de Domiciano. O que é fascinante aqui é como a arqueologia e a economia de uma única cidade ajudam a desempatar uma controvérsia teológica e literária de séculos. A pista de Laodiceia, eu confesso que essa parte me deixou de boca aberta. É brilhante. Os documentos de apoio trazem à tona a situação da cidade de Laodiceia. Do capítulo 3 do livro, há uma mensagem endereçada à igreja de lá, onde a cidade é citada dizendo, com grande arrogância, a seguinte frase: "Sou rico e de nada tenho falta." Uma atitude bem prepotente. Sim, mas acontece que o historiador romano Tácito documentou que essa mesma Laodiceia foi varrida do mapa por um terremoto cataclísmico. Isso aconteceu no ano 60 depois de Cristo. 5 anos antes da primeira suposta data descrita sob Nero. Exatamente. E a resposta da cidade a esse desastre é o que entrega toda a cronologia. Segundo as fontes, Roma ofereceu um pacote gigantesco de ajuda financeira para reconstruir o local. Mas os cidadãos de Laodiceia, que eram conhecidos por seus bancos, sua escola de medicina, a indústria têxtil super rica deles, eles simplesmente recusaram o dinheiro do império. Eles disseram não para Roma. Disseram não. Eles decidiram financiar a reconstrução inteira com os próprios recursos, o que era um feito inacreditável na época. A questão é que uma obra de reconstrução dessa magnitude levou quase 30 anos. Precisamente. Se o texto tivesse sido redigido em 65 depois de Cristo, sob Nero, a declaração "sou rico e não preciso de nada" faria zero sentido, porque os moradores estariam literalmente vivendo em tendas no meio de escombros e poeira, começando a cavar os alicerces. A cidade estaria em ruínas totais. Exato. Mas se pularmos para o ano 95, sob Domiciano, a cidade estaria recém-inaugurada, brilhando com sua riqueza reconstruída, cheia de orgulho por ter feito tudo sozinha, sem a ajuda do Estado. O perfil psicológico e econômico narrado bate perfeitamente com a data mais tardia. E isso se alinha de forma muito coerente com o histórico de punições dos imperadores, que o comentário bíblico menciona. A história mostra que Nero preferia o espetáculo sangrento. As execuções de cristãos sobre o governo dele, como as de Pedro e Paulo, foram brutais e públicas em Roma. Por que João estaria simplesmente isolado em uma ilha sob Nero? Não faz o estilo do Nero, de fato. Mas Domiciano, por outro lado, tinha um gosto particular pelo banimento político. Ele confiscava bens e exilava os dissidentes. Pátmos, uma ilha prisional rochosa, era exatamente o destino de quem irritava Domiciano. Além de um detalhe interno importante do próprio texto. O livro menciona que a igreja de Éfeso já havia abandonado o seu primeiro amor. Isso aponta para uma segunda geração de fiéis. Uma igreja que já tinha esfriado institucionalmente. Nos anos 60, com Paulo ainda vivo ou recém-falecido, Éfeso estava no auge do fervor. Então, todos os caminhos internos e externos convergem para a última década do primeiro século. Temos um autor exilado, escrevendo para uma rede de igrejas em um período de opressão imperial violenta por volta de 95 depois de Cristo. Mas isso levanta uma dúvida muito pertinente. Qual seria? Por que ele não escreveu uma carta direta? Por que embalar a mensagem num gênero literário tão bizarro, cheio de bestas com 7 cabeças, cavalos coloridos e gafanhotos assustadores? O próprio termo apocalipse significa tirar o véu, revelar. Mas parece que o texto faz o oposto. Ele esconde. É um paradoxo incrível mesmo. E para entender isso, precisamos olhar para o estilo literário da época. O gênero apocalíptico não foi inventado do zero por João. Era uma forma de escrita de resistência muito popular no Oriente Médio durante crises severas. Um gênero já estabelecido? Sim. No entanto, o material das nossas fontes
estabelece um contraste brutal entre o texto bíblico e a literatura apocalíptica extra-bíblica, como o livro de Enoque ou a Assunção de Moisés. Esses textos de fora recorriam à pseudonomia. Que é o uso de nomes falsos. Isso. Os autores usavam nomes falsos de heróis mortos há séculos para dar uma falsa autoridade ao que escreviam. Além disso, eram textos desesperançosos. Eles viam o mundo presente como um caso perdido e irremediável, apenas destruição. João, em contrapartida, quebra as regras desse gênero extra-bíblico. Ele assume a autoria, não usa um pseudônimo e ancora a mensagem em congregações reais, em cidades reais do seu tempo. E o mais importante, ele traz uma visão onde o sofrimento presente é brutal, sim, mas a vitória do bem, que é representada pelo Cordeiro, é absolutamente certa. É uma literatura de esperança, no fim das contas. Mas voltando à linguagem enigmática, o imperador Domiciano exigia ser chamado de Senhor e Deus Nosso, certo? Havia uma imposição estatal de adoração. Esse é o núcleo da questão. O culto imperial era a argamassa que unia o Império Romano. Se uma pessoa não queimasse incenso para a estátua do imperador, não era apenas uma ofensa religiosa. Era traição à pátria, um crime capital. Então a correspondência era vigiada. Totalmente. Se João tentasse despachar cartas abertas do seu exílio, declarando com todas as letras que Domiciano era um megalomaníaco que seria destruído por Deus, essas cartas jamais chegariam ao destino. Os portadores seriam executados, as igrejas seriam invadidas. O simbolismo era a criptografia do mundo antigo. É um código de sobrevivência. Exato. Falar sobre um dragão dando poder a uma besta que sobe do mar era uma forma de os cristãos apontarem o dedo para Roma, que ficava do outro lado do mar Mediterrâneo, sem que os censores imperiais tivessem provas legais para acusá-los de rebelião política. Eles liam e pensavam, só uma história de monstros. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque se os símbolos são uma criptografia de segurança, os números funcionam como a chave mestra dessa estrutura toda. E a densidade matemática desse material não é brincadeira. É matemática pura e teológica. O número 7 surge mais de 50 vezes. Vemos 7 selos, 7 trompetas, 7 taças, 7 espíritos. O comentário bíblico mostra que na matriz cultural judaica, o 7 não é apenas uma quantidade, é uma ideia. Ele comunica perfeição, algo completo e acabado sob a ótica divina. O número de Deus. Isso. E o texto não para aí. Temos o 4, representando a terra e seus pontos cardeais, o 12, apontando para o povo de Deus, e a famosa multidão dos 144.000, que multiplica as 12 tribos pelos 12 apóstolos vezes 1.000, indicando uma totalidade incontável, e não um senso restrito. A leitura precisa ser de significado, não apenas de contagem literal. Não é uma planilha de contabilidade. E, naturalmente, essa discussão desemboca no enigma número 1 da história da literatura mundial, que é o 666. Nossa, o infame 666. Talvez nada tenha sofrido mais com sensacionalismo. A cultura popular, por décadas, tentou associar esse número a códigos de barras, microchips, cartões de crédito ou tecnologias contemporâneas. Mas as análises de Alvord e da Bíblia de Estudo ancoram a explicação na teologia e na história firme do primeiro século. O que faz todo o sentido lógico. Não parece fazer sentido que João escrevesse um enigma para consolar os cristãos que estavam sofrendo no primeiro século, se a resposta para o enigma dependesse da invenção do laser e de leitores de supermercado 2000 anos depois. A mensagem era para eles também. Exatamente. A mensagem precisava ser compreensível para os destinatários originais. A explicação histórica trazida pelas fontes tem duas vias principais que se complementam perfeitamente. A primeira é a prática da gematria. No mundo antigo, alfabetos como o grego e o hebraico não tinham símbolos separados para números. As próprias letras serviam como numerais. Cada letra tinha um valor. Isso. O valor numérico das letras consoantes para Nero César no hebraico soma exatamente 666. Isso solidificava para os primeiros leitores quem era o arquétipo supremo do opressor imperial. E a segunda via? A segunda via é teológica. Se o 7 comunica o completo e o perfeito que vem de Deus, o 6 é o que falha em alcançar a perfeição.
É o número do homem, da limitação. Um governante representado por 666 é o ápice do esforço humano para se tornar Deus. É uma tríplice repetição do 6 que tenta imitar a trindade divina, mas que eternamente falha, ficando dolorosamente abaixo do 7. Essa interpretação desconstrói totalmente o pânico moderno em torno do texto. O 666 deixa de ser um instrumento tecnológico de filme de terror e se revela como uma ridicularização teológica do poder imperial. Mostra que o governante, por mais ditatorial e letal que seja, no fundo não passa de um ser humano falho tentando usurpar o lugar do divino. É uma ironia profunda. Sim. E isso nos leva para a próxima encruzilhada dessa nossa análise. Sabendo que o texto é altamente codificado dessa forma, como as pessoas ao longo dos séculos decodificaram tudo isso? Nossos materiais de apoio destacam 4 grandes escolas de interpretação. E aqui a gente precisa fazer um aviso de imparcialidade crucial para quem acompanha essa análise. Nosso papel não é validar ou eleger uma visão como a correta, mas sim observar como mentes brilhantes divergem na leitura desse mesmo texto ao longo das eras. É apenas relatar o que está nas fontes. Excelente ponto. E a primeira lente metodológica apontada é o preterismo. Essa visão foca os eventos do Apocalipse no primeiro século. Para os preteristas, a maior parte das profecias, as catástrofes e os julgamentos se cumpriram com a queda trágica de Jerusalém no ano 70, ou, em algumas vertentes, com a posterior desintegração do Império Romano. O texto é visto primariamente como um encorajamento para a crise imediata daqueles primeiros leitores. Mas há um detalhe importante apontado pela pesquisa. Dentro dessa escola, existe uma fratura dentro desse grupo. Os preteristas parciais enxergam as tribulações e a besta como figuras do passado, sim, mas eles ainda aguardam o capítulo final, que é o retorno físico de Cristo e a ressurreição no futuro. Eles não colocam o fim do mundo no passado. Exato. Já o chamando preterismo pleno argumenta que absolutamente tudo no livro já ocorreu, negando que haverá uma segunda vinda ou um juízo final no nosso horizonte futuro. E os comentários são muito claros ao afirmar que essa visão plena é considerada fora dos limites da ortodoxia cristã histórica. Ou seja, rompe radicalmente com as crenças centrais que a Igreja manteve ao longo dos séculos. Com certeza. Movendo para a segunda escola, nós temos o historicismo. Em vez de prender o texto ao passado, o historicista estica o Apocalipse como uma grande régua sobre toda a linha do tempo da humanidade. Os selos e as trombetas representariam eventos sequenciais, históricos, coisas como a invasão dos bárbaros, a ascensão do islamismo e os eventos da Idade Média. E essa foi a visão dominante durante a Reforma Protestante, não foi? Foi sim, e faz todo sentido político. Martinho Lutero e outros reformadores utilizaram a lente historicista para identificar o sistema papal da época como as figuras opressoras descritas no livro. O Apocalipse se tornou, naquele momento específico, uma ferramenta teológica de combate contra os abusos institucionais europeus. O grande problema que as fontes levantam sobre o historicismo é a sua maleabilidade extrema. Dependendo do século ou do país de quem estava lendo o livro, a besta ganhava a identidade do inimigo político do momento. Isso acabou gerando dezenas de cronologias que nunca batiam umas com as outras. E esse desgaste contínuo abriu espaço para a força da terceira escola, o futurismo. O argumento aqui é muito simples e direto. Se o Apocalipse diz que haverá convulsões globais em uma escala inédita a partir do capítulo 4, essas coisas ainda não aconteceram na história humana. Uma leitura focada no que ainda está por vir. Exato. O foco desta visão é ler o texto da maneira mais literal possível, apontando para um período específico futuro de tribulação sem precedentes. Um período comandado por um governante global literal, seguido por uma intervenção visível de Cristo para estabelecer a justiça. E por fim temos o idealismo. O que eu acho intrigante nessa lente é que ela simplesmente abandona o esforço de criar linhas do tempo. Para o idealista, as feras, as catástrofes e as batalhas não são datas de calendário. Nem no ano 70, nem no futuro distante.
São representações simbólicas da eterna batalha cósmica entre o bem e o mal. Uma mensagem atemporal. Isso, a mensagem é que toda geração enfrentará algum tipo de império corrupto. Mas a garantia de que a justiça prevalecerá é imutável. Isso levanta uma questão importante, sabe? O livro muda de identidade dependendo de quem o abre. Como assim? Para um preterista, a besta foi Nero. Para um historicista europeu clássico, foi uma instituição religiosa medieval. Para um futurista, é uma liderança política que ainda vai dominar o cenário global no futuro. Para o idealista, a besta é a essência de qualquer ideologia humana que oprima as pessoas e exige a lealdade absoluta. A estrutura que direciona a leitura dita todo o significado da obra. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência hoje? Por que investir tempo compreendendo debates sobre correntes de interpretação antigas? A resposta das fontes é que a forma como essas visões moldaram as sociedades é profunda. Entender como diferentes gerações lidaram com a esperança social ou com o medo do colapso passa diretamente por como eles liam textos apocalípticos como esse. A leitura molda a ação. Sem dúvida. E nenhum lugar ilustra melhor esse impacto prático do que a controvérsia do capítulo 20 do Apocalipse. Esse é o capítulo que menciona a famosa promessa de um reino de 1000 anos. As fontes destacam 3 posturas fundamentais sobre esse milênio. E mais uma vez, delineando os cenários de forma estritamente neutra, a primeira postura é o pré-milenismo. O prefixo pré indica que Cristo retorna antes de um período literal de 1000 anos de paz e justiça na Terra. A perspectiva pré-milenista tende a ver as estruturas humanas caminhando inevitavelmente para a falência moral e social, culminando um colapso que apenas a intervenção direta e dramática de Deus pode resolver. Uma visão mais pessimista sobre as instituições humanas. Sim. Historicamente, essa visão gera um senso de urgência tremendo para as missões e o evangelismo, já que o mundo natural não tem conserto próprio. Já a segunda visão inverte essa expectativa. É o pós-milenismo. A ideia central aqui é de um otimismo profundo quanto ao curso da história humana. A crença sustenta que a mensagem cristã e a influência da Igreja vão gradualmente transformar as culturas, erradicar as injustiças e instaurar uma verdadeira era de ouro sociológica. E esse seria o milênio. O retorno visível aconteceria após, ou seja, depois desse longo triunfo civilizacional. Tem um impacto prático imenso nessa visão também. Enorme. Essa postura frequentemente impulsionou grandes movimentos de reforma social, a construção de hospitais e de universidades ao longo da história, tudo baseado na ideia de que o esforço humano, guiado pela fé, pode progressivamente melhorar o globo. Fascinante. A terceira posição é o amilenismo. Apesar do prefixo de negação, o a de amilenismo, o amilenista não descarta o milênio. Eles apenas não o enxergam como uma era política e terrestre no futuro. Essa visão, que muitas vezes caminha aliada com a escola idealista, propõe que o milênio é agora. A era atual da Igreja. Exato. Trata-se do longo período entre a primeira vinda de Cristo e o seu julgamento final. Os santos ressuscitados já reinam espiritualmente e a vitória decisiva contra o mal já foi conquistada na cruz, mesmo que o mundo atual ainda sofra com dores e conflitos severos. O número 1000 é puramente simbólico para um longo período. É uma visão que oferece um imenso conforto em tempos de perseguição, assegurando que o controle soberano já está estabelecido, independentemente do caos aparente ao redor. É uma profundidade imensa perceber como uma única obra pode oferecer força e tração para pessoas em cenários tão distintos. Para os cristãos do primeiro século, enfrentando a arena e os leões romanos, para os pensadores no meio da convulsão social europeia no século XVI, ou para alguém lidando com incertezas globais contemporâneas hoje. O texto entregou a promessa de que a história não é só uma sequência de acidentes caóticos. Existe um destino certo e um tribunal final para as injustiças. Sem a menor dúvida, o Apocalipse, despido de todo o sensacionalismo de filmes catástrofe que a gente vê por aí, mostra-se primariamente como um documento de resiliência e de esperança.
Ele visa equipar o leitor para não ceder à tirania do seu tempo presente, afirmando corajosamente que nenhum império humano tem a palavra final sobre a história. E isso nos conduz para uma reflexão derradeira, um pensamento para quem nos está acompanhando este mergulho profundo a avaliar durante o decorrer da semana. Nós discutimos que Apocalipse significa tirar o véu, revelar, embora a obra seja totalmente revestida por imagens complexas. Mas e se a gente virar essa lógica de cabeça para baixo? Como assim? E se os símbolos enigmáticos, os monstros marinhos, os corais celestiais não estiverem ali porque o autor queria esconder algo? Pensa bem. E se a realidade brutal, do mal puro, a necessidade absoluta do juízo final e a glória ofuscante de um Deus justo forem coisas tão colossais que o vocabulário humano cotidiano, as nossas palavras normais de dicionário, simplesmente se estilhaçariam ao tentar descrever? A linguagem não daria conta. Isso. Diante do indizível, talvez a mente humana só consiga suportar o peso esmagador da verdade quando ela chega filtrada pelo símbolo e pela poesia. É uma perspectiva perturbadora e ao mesmo tempo maravilhosa para a gente explorar. Nossa, é uma mudança de paradigma enorme. Isso amplia a forma como lemos não apenas este documento específico, mas como entendemos os limites da nossa própria linguagem diante do sagrado e do transcendente. Certamente, mapear os bastidores literários e o contexto vivo dessa obra resgata o impacto que ela foi desenhada para causar lá no início. Eu espero que essa jornada tenha clareado as ideias e revelado conexões instigantes para toda a nossa audiência. Foi uma investigação espetacular pelas engrenagens de um texto que, inegavelmente, ajudou a moldar a consciência do mundo ocidental. Agradecemos imensamente a companhia e a paciência de cada pessoa que esteve conosco durante toda essa exploração. E para finalizar, que Deus abençoe todos os ouvintes.